E se eu te dissesse que a maior ameaça à sua vida não é a sua falta de talento, não é a falta de oportunidade, não é a crise econômica, não é o chefe que te trata mal, nem o relacionamento que drena sua energia, mas sim aquela coisa pequena, silenciosa, que você carrega no bolso e consulta mais de 100 vezes por dia, você está sendo eliminado. Não de uma vez, não com estrondo, mas lentamente, deslize por deslize, notificação por notificação. E o pior, você está pagando por isso. Você está entregando sua atenção de bandeja para sistemas construídos por engenheiros entre os mais brilhantes do mundo, cujo único objetivo é fazer com que você nunca, jamais consiga parar de olhar. Isso não é fraqueza sua, é engenharia. Mas saber disso não te salva, porque o verdadeiro problema não é a tecnologia. O verdadeiro problema é o que a distração fez com a sua capacidade de ser alguém. Existe um homem chamado Arjun, 32 anos, inteligente, articulado, cheio de sonhos que ele mesmo consegue descrever com precisão cirúrgica quando alguém pergunta. Ele quer abrir um negócio, quer aprender uma língua nova, quer escrever aquele livro que vive na sua cabeça há 5 anos. Arjun acorda toda manhã com intenção. Abre os olhos, sente aquela centelha de propósito. E então, quase que por reflexo, pega o celular. 20 minutos depois, ele está assistindo a um vídeo de alguém reagindo a outro vídeo de alguém que caiu de uma moto. Quando ele percebe o que aconteceu, já passou 1 hora. O propósito da manhã evaporou. Arjun não é preguiçoso. Arjun está sendo caçado. Os filósofos estoicos, especialmente Marco Aurélio, entendiam algo que nós esquecemos. A atenção é o único recurso verdadeiramente não renovável da vida humana. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a vida de um homem é um mero instante, sua existência um fluxo constante, sua percepção turva. Ele sabia que a distração interna, os julgamentos equivocados, os desejos incontrolados, era a maior ameaça ao poder pessoal. Imagine o que ele diria sobre um aparelho que transforma a distração interna em distração externa infinita, disponível 24 horas por dia. Agora pense em William James, o pai da psicologia americana, que no século XIX já afirmava que a faculdade de trazer voluntariamente de volta uma atenção errante, repetidas vezes, é a raiz do julgamento, do caráter e da vontade. E então completou com algo que ressoa como uma profecia. Uma educação que melhore essa faculdade seria a educação par excellence. Você recebeu essa educação ou recebeu o contrário dela? A maioria das pessoas acredita que o problema é o tempo, que se tivessem mais horas no dia, conseguiriam realizar o que querem. Mas isso é uma ilusão confortável, porque tempo sem atenção não é recurso, é apenas duração. Você pode ter 16 horas de vigília e gastar todas elas em estado de dispersão fragmentada, sem nunca ter realmente estado presente para coisa alguma. O que está sendo roubado de você não são horas, é profundidade. E aqui está a revelação que muda tudo, a ideia que vai reorganizar o modo como você enxerga o problema. Não é sobre desligar o celular, não é sobre um detox de fim de semana. Não é sobre produtividade ou gestão de tempo. É sobre uma guerra muito mais antiga, muito mais íntima. Chame isso de a guerra pela presença. A distração é uma arma de destruição silenciosa, porque ela não apenas rouba seu tempo, ela remodela quem você é. Cada vez que você cede ao impulso de verificar, de rolar a tela, de consumir mais um pedaço de conteúdo vazio, você está treinando seu cérebro a ter um apetite insaciável por estímulo fácil e uma intolerância crescente ao esforço profundo. Você está literalmente reconectando sua arquitetura neural para preferir o superficial ao substancial. E esse é o primeiro princípio que você precisa entender. A distração não é um evento.
é um hábito estrutural. Cada comportamento que você repete constrói o caminho neural para o próximo. Quando você pega o celular toda vez que sente um segundo de tédio ou desconforto, você está ensinando seu cérebro que o desconforto é intolerável e que a fuga digital é a resposta correta. E um cérebro que fugiu milhares de vezes não sabe mais enfrentar, não sabe mais perseverar, não sabe mais criar. Musashi Miyamoto, o samurai japonês que nunca perdeu uma batalha sequer em sua vida, escreveu no livro dos 5 Anéis que, em uma batalha, a vitória pertence àquele que mantém sua mente sem perturbação, enquanto induz perturbação na mente do inimigo. Musashi entendia que a batalha real não é externa, é cognitiva. Sua mente estável vence a mente fragmentada sempre. Sem exceção. A Big Tech entende isso melhor do que você. Ela está induzindo perturbação na sua mente, em escala industrial, 24 horas por dia. E você está perdendo a batalha enquanto acredita que está apenas se distraindo. O segundo princípio é este. Toda decisão que você toma em estado de atenção fragmentada é uma decisão inferior. Isso não é julgamento moral, é neurociência. O córtex pré-frontal, a região responsável pelo pensamento estratégico, pela empatia profunda, pela criatividade e pela tomada de decisões complexas, funciona com muito menos eficiência quando você está em modo reativo. Quando você passa horas consumindo redes sociais antes de sentar para resolver um problema importante, você está literalmente reduzindo sua capacidade cognitiva para aquele problema. Pense nisso como um músculo. Se você passa o dia inteiro fazendo flexões leves e repetitivas, quando chega a hora de levantar o peso real, você já está exausto. Cada microdecisão de checar, de rolar, de consumir, gasta parte da sua reserva de atenção. E a atenção, diferentemente do que nos ensinaram, se esgota. O terceiro princípio vai te incomodar. Você não está apenas sendo distraído por fatores externos, você está usando a distração como escudo, porque foco real implica confronto real. Quando você senta em silêncio para trabalhar naquele projeto que importa, você se depara com a possibilidade do fracasso, com a possibilidade de que seu melhor não seja bom o suficiente. E isso dói. A distração alivia essa dor temporariamente. Mas o preço é a suspensão permanente de quem você poderia se tornar. Freud chamava isso de princípio do prazer, a tendência humana de buscar gratificação imediata para evitar a tensão do trabalho real. Mas Freud também entendia que a civilização, e eu acrescentaria o indivíduo realizado, só é possível através da sublimação, da capacidade de adiar o prazer imediato em direção a algo maior. A distração infinita é o oposto da sublimação. É a rendição permanente ao impulso mais primitivo. O quarto princípio é onde a virada acontece. Eliminar a distração não é sobre força de vontade, é sobre design de ambiente. Os pesquisadores de comportamento humano descobriram repetidamente que a força de vontade é um recurso finito e altamente suscetível ao contexto. Pessoas que parecem ter mais disciplina geralmente têm menos tentações no ambiente, não mais resistência interna. Isso significa que a solução não é gritar com você mesmo toda manhã para ser mais disciplinado. É redesenhar, cirurgicamente, o ambiente ao seu redor. O que está ao alcance da sua mão quando você acorda? O que a primeira tela que você vê contém? Quantos aplicativos com notificações ativas existem no seu celular agora? Cada uma dessas escolhas de design determina, mais do que sua motivação, o que você vai fazer nos próximos minutos. Coloque o celular em outro cômodo durante as 2 primeiras horas do dia. Desative todas as notificações, exceto chamadas de pessoas específicas. Compre um despertador de verdade. Esses não são detalhes, são decisões arquitetônicas sobre quem você vai se tornar.
O quinto e mais poderoso princípio é este: você precisa substituir a distração por uma presença intencional, não por mais esforço. O vácuo que você cria ao eliminar a distração precisa ser preenchido por algo que nutre sua identidade, não que a esgote. Isso significa ter um ritual de foco, significa definir com clareza cirúrgica qual é a coisa mais importante que você vai construir hoje, antes de abrir qualquer tela. Significa tratar sua atenção como a coisa mais valiosa que você possui, porque ela é. Agora, deixa eu ser honesto com você sobre algo que você provavelmente não quer ouvir. A maior parte das pessoas que assiste a um vídeo como este vai concordar com tudo. Vai sentir aquela chama de resolução no peito e depois vai pegar o celular e abrir o Instagram para compartilhar o vídeo. E ali, no feed, vai se perder por 40 minutos. Não porque é fraco, mas porque a informação sem implementação é apenas entretenimento sofisticado. E você não pode se dar ao luxo de mais entretenimento sofisticado. Arjun também assistiu a muitos vídeos motivacionais, leu livros sobre produtividade, sublinhou parágrafos, fez anotações nas margens. Mas todo aquele consumo de conteúdo sobre foco se tornou ele mesmo uma forma de distração, mais uma forma de adiar o confronto real com o trabalho que importa. O problema de Arjun não era conhecimento, era identidade. Ele ainda se via como alguém que ia fazer, não como alguém que faz. E enquanto essa diferença existir, nenhuma técnica do mundo resolve. Porque, no fundo, a guerra pela presença não é sobre gerenciar seu tempo. É sobre decidir quem você é. Aqui está o clímax, que ninguém quer aceitar. Cada vez que você escolhe a distração, você está votando contra si mesmo. Você está sinalizando ao seu cérebro, ao universo, às circunstâncias, que o prazer de agora vale mais do que o ser que você poderia se tornar. E o universo respeita essa escolha. Ele te dá mais do mesmo. Mais dispersão, mais fragmentação, mais anos passando sem que as coisas grandes que você prometeu a si mesmo nunca saiam do papel. Mas cada vez que você escolhe o foco, cada vez que você sente o impulso de fugir e decide ficar, mesmo que, por mais 10 minutos, você está construindo algo que nenhum aplicativo pode te vender e nenhuma notificação pode destruir. Você está construindo um eu que resiste, que persevera, que cria. Isso não é motivação, é transformação de identidade. Arjun um dia parou de assistir vídeos sobre foco e começou a escrever. Não com perfeição, não com certeza, mas com presença. E descobriu que a escrita, como todo trabalho real, é desconfortável nos primeiros 10 minutos e depois flui com uma intensidade que nenhum scroll jamais proporcionou. A dopamina do trabalho real é diferente da dopamina da distração. Ela dura mais, ela constrói, ela te transforma. O livro de Arjun existe hoje, não porque ele encontrou motivação, mas porque ele escolheu, repetidamente, estar presente. Agora, eu te faço uma pergunta, e quero que você responda nos comentários com honestidade. Qual é a coisa grande que você tem adiado, porque a distração sempre aparece na frente? Não me diga o que você quer fazer. Me diga o que você vai fazer amanhã de manhã antes de abrir qualquer tela. Escreva nos comentários. Minha presença é meu poder. Não por mim, não pelo algoritmo, mas porque escrever isso é um ato de declaração para você mesmo. É uma pequena vitória contra a fragmentação. É o primeiro passo de quem está decidindo, agora, travar a guerra pela presença. Se o que você viu aqui ressoou em algo verdadeiro dentro de você, se sentiu que isso não foi mais um vídeo motivacional, mas uma conversa que você precisava ter, então você já sabe que quer continuar aqui. Este canal existe para os que se recusam a viver na superfície. Para os que entendem que a batalha mais importante não é travada no mundo, mas dentro da própria mente.
Inscreva-se. Ative o sino. Não para me ajudar, mas para não perder a próxima conversa, que pode mudar como você pensa, age e existe. A distração vai continuar tentando te eliminar. A questão é simples. Você vai deixar?